Alô, torcida tricolor, queridos e amados amigos, tudo bem? E a pergunta que não quer calar: Fluminense vai atrás de zagueiros para o restante da temporada, tendo em vista a lesão de Midian, tendo em vista a lesão de James e também, né, a gente tem ali a saída do Davi. A gente vai trazer essa informação para você. Também vamos trocar aquela ideia, porque tem muita novidade do Fluminense. Como vem o Flusão grandão para enfrentar o Grêmio aí, com novidades no time, tá? Isso aí temos mesmo. Mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. Também se inscreva aqui no canal Hora do Flu, hein? Venha fazer parte do canal que não para de crescer. Estamos aí com quase 99 mil inscritos, faltando um pouquinho para alcançarmos a marca de 100 mil. E muito obrigado pela presença de todos vocês. É sempre um prazer inenarrável ter você aqui com a gente, tá? Mas bora lá, pessoal. Bora falar de Fluminense, que é o mais importante, não é mesmo? Começando pela escalação. E olha só, né? A gente tem um time... Eu acredito que aqui já começa a ser considerado titular, né? A depender de algumas mudanças no ataque. Mas a gente tem Fábio no gol, Guga, Thiago Silva, Freitas, né? Então, Freitas e Thiago Silva ali, a dupla que todo mundo já esperava depois dessas lesões, né? E René ou Arana. Sobre isso aqui, a gente já volta daqui a pouco. Continuando, Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta. Esse é o meio de campo que é o titular do Fluminense mesmo. E no ataque a gente tem a volta de Canóbio, né? Savarino e também Hulk fechando o ataque. Lembrando que JK está suspenso porque ele foi expulso no jogo contra o Bragantino ali por trocar socos com o adversário. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em relação a essa escalação, o que nós estamos ouvindo aqui nos bastidores, né, canal Hora do Flu, nosso querido repórter Thiago Manolo, é que existe uma expectativa do Arana começar jogando, tá? Ainda não tá martelo batido, mas o jogador vem sendo utilizado ali e, pelo que parece, deve ser o titular. Mas vale lembrar que Zubeldia gosta de definir seu time, né, horas antes da partida, então fica difícil cravar, mas a gente já te adianta que existe ali essa possibilidade realmente considerável até de Arana ser o titular na lateral esquerda. Arana ainda que não mostrou ao que veio, é verdade, a gente tem o Arana com alguma dificuldade de adaptação, né? É bem verdade que o Arana já não joga um bom futebol, já tem um bom tempo, mas existe uma expectativa que a gente consiga, sim, ter o futebol de volta de Arana, que será muito importante para o Fluminense e para aquele lado esquerdo ali. Mas eu acredito até que com a chegada do Hulk, as coisas podem começar a mudar e melhorar para Guilherme Arana, que é um jogador com passagem na seleção brasileira e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer, mas esse é o time. Responde aí o que você acha, se você acha uma boa, se você não gosta, qual mudança você faria. Mas a verdade, pessoal, é que dificilmente nós teremos um time diferente desse que tá na tela aí, né? O Arana deve ser titular, meio de campo não tem o que fazer, é muito bom esse meio de campo, é muito bom, Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta. A zaga é Thiago Silva e Freitas mesmo. Freitas acaba saindo na frente pelo pé esquerdo, né? Porque se fosse o caso de utilizar o Inácio juntamente com o Thiago Silva teria que voltar a fazer o lado esquerdo, que ele já não faz já tem um tempinho, mas durante sua carreira ele jogou ali também. Então, vamos ver, né? E lá no ataque, Hulk tem uma outra oportunidade de deixar ali, né, uma impressão melhor do que foi a sua estreia, mas vale destacar também, apesar de ser muito criticado, eu sempre gosto de destacar que Hulk estava, né, há 3 meses sem jogar futebol, meus amigos, e isso aí é difícil para todo mundo, isso aí é muito complicado. Então, assim, levando tudo em consideração, o Fluminense vem forte sim para poder enfrentar o Grêmio e voltar a vencer no campeonato. Agora precisamos falar sobre a zaga, né, que é uma das preocupações do Fluminense, e essa é uma das preocupações que já cercam, né, o imaginário do Flusão há muito tempo, tá? Já tem bom tempo que a zaga do Fluminense é sempre um problema para nós. E não será nessa janela de transferência, tá, que o Fluminense vai resolver este problema. Isso tudo porque informações apontam que o Fluminense não vai fazer nenhuma movimentação. Alguns dias atrás a gente já trouxe para vocês que o que a gente está vendo nos bastidores do Fluminense é que não existe movimentação do Fluminense em relação a buscas de reforços, né? Independente da posição aí, tá? Até, vai repor o Bernal. A gente já avisava desde o começo que a venda do Bernal, o dinheiro já tinha destino, então
podia não acontecer, e o que a gente vê é realmente essa não movimentação do Fluminense para trazer jogadores, né? E nem a situação de Milan, nem a situação do James altera isso. Aproveitando também uma informação do amigo, né? Que ele disse que mesmo com a lesão do Julian Milan, com a saída do Davi Schwindt, né? E tem a lesão do James aí no caminho também, com apenas 4 defensores disponíveis no momento, além de James, que deve voltar em agosto, né? A ideia é não se desfazer de mais ninguém, só que a gente não tem ali um Fluminense com movimentação. Logo, o Fluminense pretende não negociar, não trazer reforços, algo que pode ser bem complicado para o Fluminense, tá? E já te adianto. Bom, se a gente pensar em relação a... Vamos começar com a saída do Bernal, que já saiu já tem um bom tempo, né? Caso aconteça alguns problemas no meio de campo, Deus me livre guarde, né, com Hércules ou com Martinelli, quem vem para substituir é quem? Nonato? Alisson? Ah, não, mas precisa de um camisa 5, Otávio, né? Então, assim, as opções que o Fluminense tem para o meio de campo são opções questionáveis. Então, fica a torcida do torcedor para que ninguém se machuque. Essa é a verdade, porque se depender de usar um Otávio da vida, fica difícil. E na zaga é a mesma coisa, né? O Fluminense vai continuar enxugando o gelo, dando ali companheiros questionáveis em relação para o Thiago Silva, em relação ao que foi nos anos anteriores. Então, assim, é difícil, galera. Não é fácil não, mas as informações aqui, eu concordo com a informação do amigo do Fluminense News, é o que a gente vem ouvindo. É o que a gente vem procurando. Cara, não acho que é fácil. A gente tenta todos os dias tentar trazer alguma novidade, tentar descobrir alguma coisa, até para acalmar o torcedor, né? Quantas vezes eu já falei assim pra vocês, galera, ó, não sei o nome, não sei sondagens, mas o Fluminense tá trabalhando sim pra buscar alguém. Mas não é o que acontece agora. Nesse momento, meus amigos, o Fluminense não está buscando por ninguém, não tem nenhuma movimentação do Fluminense em relação a reforços. O recado é muito claro, né? Tá fechado o elenco e é esse elenco que a gente deve ir até o final, caso não aconteçam grandes mudanças, né? Bom, existe a expectativa de John Kennedy, aparece Tigres como interessado, o Lazio também, outros clubes italianos, né? O Canóbio, o único que apareceu, o Canóbio não se interessa, que é o Krasnodar, né? Que é na Rússia. Então a gente vai aguardando. Jogadores como Otávio, Igor Rabelo, jogadores encostados no Fluminense, esses aí, meus amigos, não conseguem outros times pelo que ganham aqui também. Fluminense paga bom salário e outras equipes inferiores nem tem essa condição, né, de pagar salários, então saídas também começam a ficar inviáveis, porque ninguém quer pagar. O caso do Ganso é a grande realidade, né? Poxa, o caso do Ganso, o Ganso com o salário que recebe, outra equipe não está disposta a pagar o que o Fluminense paga, então o jogador vai acabar ficando por aqui mesmo. A verdade é o seguinte, para você que está esperando por reforços, meu amigo, eu não queria te dar essa notícia não, mas a tendência é que não aconteça. Mas futebol é futebol, né? A gente sabe que, quem sabe com o apoio da torcida, quem sabe com algum tipo de cobrança, a diretoria do Fluminense coloque a mão na consciência e vê que o Fluminense precisa de peças ainda, né? Para não depender da sorte ou de não lesão de jogadores para chegar o mais longe possível. Outra coisa que vale destacar é a possibilidade de uma Libertadores, um chaveamento bem acessível para o Flu, minimamente até uma semifinal de Libertadores, algo que está muito viável, está assim nas mãos do Fluminense, precisa aproveitar. Mas é isso, parece que a diretoria do Flu acredita e confia no seu bom time, que realmente tem. O Fluminense tem peças interessantes, tem um time que consegue jogar futebol e tem um time poderoso, mas quando a gente olha para o banco, o Fluminense tem problemas, sim, que precisariam ser resolvidos para manter o nível, né? Mas parece que não vai ser dessa vez. O Fluminense está preocupado sim financeiramente, né? E as vendas que estão acontecendo são para pagar as contas e a gente deve ter uma reformulação, talvez tímida, mas uma reformulação para o ano que vem. Jogadores como Paulo Henrique Ganso, Germancano, terminando seus contratos, devem seguir suas carreiras em outras equipes e assim o Fluminense consiga mais um pouco de dinheiro, né? De fluxo, de respiro, né? Para poder buscar outros nomes. Mas para essa janela aqui, as coisas parecem muito bem desenhadas e definidas, né? Vamos ver.
o que pode acontecer. Sabe que aqui no canal do Flu você pode contar com a gente, que a gente vai trazer tudo pra você em relação a Fluminense, belezinha? Então é isso, estamos com você. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever e ativar o sininho tricolor, tamo junto. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E é isso, meus amigos. Até agora, sem novidades de reforços, e deve ser por isso aí mesmo. Que Deus abençoe Thiago Silva e todo o elenco do Fluminense em busca aos títulos e que dê certo. É o que a gente torce. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.